E o Internacional tenta avançar na contratação de William Rocha, jogador de 29 anos do CSKA Moscou. Segundo o Globoesporte.com, o Inter e o Santos estão brigando por essa negociação, mas o atleta já escolheu o time que ele vai dar a prioridade, caso queira voltar ao futebol brasileiro, já que é do desejo dele, já que a sua filha acabou de nascer e está morando aqui no território brasileiro. Mas, além disso, eu quero te falar também sobre o atacante Henrique, que atua no futebol da Bulgária e é um dos nomes que o Inter tem interesse para a próxima temporada também pelo lado direito. Um plano para ser uma alternativa ao nome do Nicolás Rodrigues, jogador da Colômbia, no qual o Inter tenta ainda a sua contratação, mas o Inter também tenta olhar outros nomes. E o nome do Henrique foi uma possibilidade. Eu quero te trazer mais detalhes nesse vídeo, além de falar também um pouquinho sobre a Copinha e sobre o vexame que o Inter fez, o Inter que joga já a segunda rodada já nesta semana. Então, só antes, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Internacional. Eu quero dar uma pincelada rapidamente na Copinha, porque aconteceu um vexame e todo mundo já está tratando com uma terra arrasada, que foi a derrota do Internacional na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Inter que estreou contra a equipe do América de Pedrinhas e perdeu por 1-0, gol no segundo tempo, inclusive. Vale ressaltar, tá, que diferente do Grêmio, o Grêmio venceu hoje por 4-0 a partida contra o Vitória da Conquista. Só que o Grêmio tem vários jogadores que já estavam no profissional e desceram para jogar a Copinha. O lateral direito deles, o lateral esquerdo, Igor Serrote, Wesley, o próprio atacante Alisson, Gabriel Mack, que é um jogador que também já estava treinando no profissional, o zagueiro Natan. Eles têm vários jogadores que já estavam no profissional e desceram para jogar essa Copinha. O Internacional, por algum motivo, a logística da própria direção de base, o Inter inverteu. O Inter colocou todos os melhores jogadores que tinha na base sub-20 para o profissional, para a apresentação do Roger Machado amanhã no dia 6. Então, os zagueiros Pedro Cauã, o goleiro Henrique Menck, o atacante Marlon, o próprio Iago Noah, o Luiz Otávio, posso citar aqui 7 jogadores, mais o próprio Luiz Otávio, que já estava no profissional, que são jogadores que poderiam estar na Copinha e eram 8 titulares que o Inter tinha. Então o Inter está indo para esta Copinha com um time reserva, um time que inclusive jogou muito pouco, né? O jogador mais experiente é o Lacorte, que teve um jogo no profissional e nesse ano de 24, no último ano, não fez nenhum jogo dentro da equipe sub-20 porque teve uma lesão muito séria. Esse time do Internacional da Copinha é o time de transição, é o time que era reserva do time que subiu para o Roger Machado. E o Inter colocou uma prioridade. Hoje a prioridade do Inter é colocar jogadores no profissional. O Inter não quer muitos resultados na base. Óbvio, o Inter vai buscar resultados e obviamente tem que ganhar na América de Pedrinhas. Mas hoje o Inter já colocou uma prioridade, que é colocar todos os jogadores nas mãos de Roger Machado. E a partir disso talhar para conseguir jogar no profissional e depois vender, assim como foi o caso do Gabriel Carvalho. A geração do Gabriel Carvalho, que é a geração 2007, é uma geração que compõe também essa equipe que está na Copinha. Mas são jogadores que eram reservas na época do próprio Gabriel Carvalho. O único que era titular é o primeiro volante, que é o Vaguete, e o lateral esquerdo do Cauã Barbosa. De resto, os outros jogadores de 2007 ali, são todos jogadores que estavam nessa transição. E eu estou fazendo isso só para explicar para vocês, dito isso, sabe, como é que essa nossa geração aqui é uma geração que tu pode considerar daqui a pouco fraca, inexperiente. Porque os principais jogadores já estão nas mãos dos Roger. O Roger chamou 7 mais 3 que já estavam no profissional na temporada passada. Então tu pode ficar muito bem tranquilo quanto a isso, porque o Inter tem uma geração ainda bem interessante. Agora, eu quero te falar aqui sobre a situação do zagueiro William Rocha, zagueiro de 29 anos da equipe do CSKA Moscou, o nome que já há algumas semanas vem sendo cotado na mira do Internacional, chegou a ter uma possibilidade de negociação por empréstimo, o CSKA recusou, e nessa semana, segundo o Globoesporte.com, o Santos começou a fazer uma possibilidade de contratação em cima disso, inclusive tentando comprar os direitos econômicos desse atleta. Ele quer voltar ao futebol brasileiro, porque nesse momento o William Rocha tem uma filha de 3 meses e ela está morando no Brasil, não está morando lá na Rússia. Inclusive ele passou agora no novo no Brasil e ele gostaria de ficar por aqui. Inclusive ele está fazendo alguns treinos, porque o futebol da Rússia lá parou em função do inverno muito forte que acontece por lá e também, obviamente, da guerra ainda que acontece entre Rússia e Ucrânia.
Então, nesse momento, ele gostaria sim de voltar ao Brasil. E tem o Inter e o Santos como possibilidades. Mas, segundo o Globoesporte.com, ele já decidiu uma prioridade. E ele quebrou o silêncio quanto a isso, inclusive. Ele disse que se voltar ao Brasil, que é a sua grande possibilidade, ele quer ir para o Santos. Ele dá prioridade para o Santos, mas não recusa o Internacional. Se o Santos acabar não conseguindo avançar e o Inter avançar com o CSKA Moscou, ele vai para o Internacional. Mas a prioridade nele, neste momento, é a equipe do Santos. O Inter ainda tenta a contratação de zagueiros, no plural, inclusive na apresentação amanhã do Internacional no dia 6, o Inter não tem muitos zagueiros à disposição, né? Tirando os três que a gente sabe que é o Vitão, o Cleiton Sampaio e o Agustin Rohrel, tem também o Pedro Cauã e o Everton, que são dois jogadores das categorias de base, né? Jogadores que ainda estão subindo agora, jogadores que a gente ainda não sabe muito se vão dar certo ou não, por mais que o Pedro Cauã é um jogador inclusive de seleção brasileira de base, mas ainda assim é um jogador ainda muito inexperiente, por isso que o Inter pretende ainda trazer dois jogadores dessa janela no sistema defensivo, até porque na metade do ano pode acabar contando com a venda por parte do Vitão, tá bom? E agora eu quero te trazer uma outra informação que inclusive saiu agora nessa tarde, alguns minutinhos atrás, inclusive eu estava dando uma apurada sobre essa situação, que é um novo nome que o Inter tem de interesse para o lado direito, para a ponta direita, porque a gente sabe que o jogador que atuava pelo lado direito do Internacional é o Gabriel Carvalho, está sendo vendido para o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita, só vai deixar o Inter em agosto, mas ainda assim o Inter já procura algumas possibilidades. E dentre essas possibilidades, o Inter tentou o Nicolás Rodrigues, jogador que atua no futebol colombiano lá do Fortaleza Safe, segue tentando ainda essa contratação sem um acerto ainda, inclusive aparecendo agora a equipe do Anderlecht da Bélgica como interessado, e a gente sabe que querendo ou não eles têm um poder financeiro maior e tem o fato, né, de ser uma equipe da Europa e acabar seduzindo o jogador nesse sentido, e a partir disso o Inter olhou para outro nome, que é o nome do Rick. Bom, para quem não conhece, o Rick é um jogador de 24 anos, ponta direita, destro, jogador de 1,74 m de altura, que atua na equipe do Ludogorets, time que atua no futebol da Bulgária, o principal time lá da Bulgária. Inclusive ele é companheiro do Caio Vidal. Lembra do Caio Vidal, aquele ponto esquerdo que era do Internacional lá em 2020 com o Abel Braga, deu muito certo. Depois o Inter conseguiu vender para o próprio Ludogorets. E agora o Inter sondou a situação desse atleta. É um jogador que começou nas categorias de base do Ceará, se destacou no Ceará, inclusive na Série A do Brasileirão. Se tu for lembrar desse jogador, é um jogador de lado, de velocidade, né? Um jogador bem rabiscador e um jogador que depois foi vendido para o futebol búlgaro, tá se destacando por lá, tá fazendo bons números e o Inter tem interesse na contratação desse atleta. Não seria uma contratação cara, quem sabe o Inter poderia conseguir até mesmo o empréstimo com opção de compra, porque contaria com a vontade do atleta em voltar ao futebol brasileiro e mais, disputar uma Libertadores e também jogar pelo Internacional, algo que ele ainda não teve possibilidade nesse momento. Então é um nome que o Inter mapeia. A principal tentativa do Internacional ainda segue sendo o nome do Nicolás Rodrigues, jogador colombiano de 20 anos. O Inter fez uma proposta de 12 milhões de reais, foi recusada pelo Fortaleza. Fortaleza até aceitou esse valor, porém ainda não chegaram a acordo na parte dos direitos econômicos. O Inter gostaria de algo em torno de 80 a 85% dos direitos econômicos e a equipe do Fortaleza quer ceder somente 70%. E agora aparecendo o Anderlecht também como interessado, pode ser um grande problema nessa negociação, tá bom? Então esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!